Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos que nos acompanham nesse estudo de A Grande Síntese, que é a segunda obra de Pietro Baldi. Já estudamos a obra 1, que é Grandes Mensagens. Agora, na obra 2, volume A Grande Síntese, vamos estudar as figuras de 1 a 5. Então, conforme prometido, vamos fazer agora o estudo das figuras de 1 a 5. Deixa eu cortar aqui para que possamos ver as figuras de 1 a 5. Aqui na figura 1 de A Grande Síntese, nós temos a linha horizontal, o tempo, né? Na linha vertical, a evolução. Aqui, no início, a fase gama, matéria, que ao passar do tempo, então aqui a reta do tempo. Aqui então a fase gama, em azul. Em azul, a fase gama. Agora, a fase beta, aqui formada com essa cor verde, mais ou menos aí azeitona. E isso ocorreu num tempo maior. E a fase alfa, aqui representada, delimitada por essa faixa, que é uma faixa vermelha ou marrom. Portanto, aí nós temos as três fases, gama, beta, alfa. E a reta da evolução se dá a partir daqui do zero, passando a fase gama, beta, alfa, até x, até mais a evolução mais acima. Que é também chamada essa aqui de progressão evolutiva. Essa é a forma mais simples de representar a evolução das fases gama, beta, alfa. Lembrando que essas três fases, gama, beta, alfa, compõem a substância do universo. Essa palavra substância está aqui emprestada para que possamos denominar como substância as três fases do universo: matéria, energia e espírito. Na figura 2 de A Grande Síntese, ela já tem uma elaboração um pouco melhor. Nesta reta, nós temos aqui a evolução na vertical, aqui gama começando nessa horizontal até aqui, então fase gama. Aqui já inicia a fase beta, delimitada por esse traçado branco, onde inicia a fase alfa, delimitada por essa linha, fase X está aqui e fase mais Y. Nós podemos observar que daqui para cima as fases continuam para mais infinito. Sim, para mais infinito, né? Então, aqui nós vamos ver também abaixo de gama, menos x, menos y e menos infinito, já que as fases também podem vir a menos infinito na involução. Aqui a linha do tempo, para nós, a linha do tempo, e vamos observar que se partirmos daqui, vamos percorrer uma fase, duas fases, três fases na evolução, e por involução percorremos uma fase, duas fases, 3 passos para frente, 2 passos para trás. Aqui, nesse tempo percorrido daqui a aqui, formou-se uma
criação. Mas vamos para frente. Novamente, partindo de menos y, percorre a fase menos y, menos x, gama toda. E, por involução, vamos descer a fase gama e a fase menos x. Nesse intervalo de tempo, ocorreu a criação A. Veja então, nessa continuação, partindo da fase menos x, percorre a fase menos x toda, a fase gama, a fase beta. Involui, passando a fase beta toda e a fase gama. Nesse intervalo, daqui, temos a criação B. Novamente, partindo na evolução desse ponto, partindo de gama, percorreremos a fase gama toda, a fase beta, a fase alfa. Agora, descemos a fase alfa e a fase beta. Então, novamente, evolui três fases e involui duas fases. Nesse intervalo aqui, temos a criação C de cebola. Novamente, na evolução de uma fase, duas fases, três fases, atingindo aqui o final da fase mais x. Involui mais x, alfa. Nesse intervalo, formou-se a criação B. E assim também nós vamos ter a observação aqui que isso continua, né? Nessa escalada evolutiva. E involui novamente duas fases. Bem, aqui nós vamos ter essa tendência de criações para o infinito, positivo, e também as criações para o infinito negativo. Aqui, ó, das criações A, B e também para o infinito negativo. Bem, essa então a figura 2. Então, de menos infinito para A, B, C, D e mais infinito nas criações. Aqui, olha, se eu unir os vértices máximos desses pontos, dessa linha dente de serra, tracejado em azul, eu tenho uma reta crescente, tá? Da mesma forma, se eu unir esses vértices inferiores, vértices mínimos, eu tenho também a evolução crescente, em que eu posso expressar aqui a figura 1. Veja, de 0 a mais x, conforme vimos a progressão evolutiva da figura 1. Então veja que na figura 2, que é mais complexa, que é mais perfeita, ela permite também a colocação da figura 1. Vamos agora observar isto aqui na forma da equação da substância. Partindo de gama, vamos a beta. De beta, vamos a alfa. De alfa, retorna a beta. Num ciclo de beta, retorna a gama. Aqui seria o universo. O universo é composto dessas três fases: gama, beta, alfa. As três fases que compõem o universo. E nós podemos aqui lembrar que essa é a equação da substância, ou seja, que alfa é igual a beta, que é igual a gama, que é igual a ômega. Mas nós sabemos que esse ciclo não pode ser fechado. Ele tem que ser um ciclo aberto. A evolução ocorreu de gama para beta e para alfa. Aqui ele retorna em beta, mas não retorna em gama. Ele retorna em alfa, para alfa ir a mais x, e mais x vir a alfa. E de alfa, novamente, a mais x, e mais x subir a mais y. Então aqui nós temos nessa sequência, até
mais Y, e vamos observar aqui a formação do ômega 1 ou universo 1. Aqui neste círculo, ômega 2, e aqui ômega 3 nesse círculo maior. Ou seja, ômega 1, ômega 2 e ômega 3 são os universos contíguos. E isso, claro que de mais x também ele continua aqui, né, para o infinito, e aqui também ele veio do menos infinito, de gama para beta, beta para gama e por aí vai. Então esses são os universos contíguos, a formação de W1, W2 e W3. Algumas pessoas pediram para relacionar esta figura com a evolução, para que a gente possa compreender, para que essas pessoas possam compreender melhor esse circuito aqui, né, que não ficou claro para elas. Vamos fazer então uma comparação da figura 2 com essa figura dos universos contíguos. Veja, a linha da evolução continua na vertical, aqui delimitando a fase gama, até aqui, iniciando então a fase beta até aqui, fase beta, fase alfa aqui, fase mais x, né? E a fase mais y delimitada aqui. E a fase mais infinito aqui em cima. Bem, aqui nós temos o tempo, né? O tempo em que está ocorrendo esse fenômeno. E aqui vamos observar então a figura 2 comparando com a figura dos universos contíguos. Então veja, partindo de gama, percorre por evolução a fase gama, a fase beta e a fase alfa. Por involução, percorre a fase alfa. Sim, deixa eu mostrar aqui. Então, vou repetindo. Partindo de gama, percorre a fase gama, a fase beta e a fase alfa. Isso na figura 2. Agora vamos comparar com a figura dos universos contíguos. Começando em gama, que foi a fase beta, conforme aqui também, ó, e depois foi a fase alfa. Então, gama, beta, alfa. Ou figura 2. Fase gama, fase beta, fase alfa. Agora, por involução, percorre a fase alfa, percorre a fase beta. Aqui nos universos contíguos, percorre a fase alfa e atinge a fase beta. Nessa comparação, né, nesse paralelo de figura 2 com universos contíguos. Então veja agora, nós vamos fazer a evolução de beta, percorre a fase beta toda a fase alfa e toda a fase mais x, tá? Aqui, nos universos contíguos desta figura, percorre a fase beta, percorre a fase alfa e atinge a fase e percorre a fase mais x. Veja a comparação das duas figuras, como fica bem mais claro agora. Continuemos aqui na figura 2. Por involução, percorre a fase mais x e a fase alfa. Agora vamos comparar aqui no universo contíguo. Percorre a fase mais x e atinge a fase e percorre a fase alfa, né? Novamente, figura 2. Parte de alfa, percorre a fase mais x e a fase mais y. Aqui, nos universos contíguos, de alfa, percorre a também alfa mais x e vai a mais y. Veja a comparação das duas figuras. Novamente, por involução, percorre aqui duas fases, que é mais y e mais x. Aqui nesta outra figura, de mais y mais x. Então, o paralelo está se relacionando aí. Novamente aqui nos universos contíguos, na figura 2, evolução da fase mais x, mais y, atingindo aí a próxima fase, caminhando para mais infinito. Aqui, então,
de mais x vai a mais y e vai a mais infinito, caminha para mais infinito. Então veja, se a gente comparar, ó, aqui nesse intervalo da evolução de 3 fases e desce 2 fases, nós temos um tempo percorrido que formou a criação A, que nas figuras do universo contíguo fez o W1, o universo 1. Agora, na comparação, nesse intervalo aqui, ocorreu a criação, nesse tempo que é a criação B, né? Que corresponde ao W2 aqui, ao universo 2. Também pode ser chamado de criação 2, tá? De forma que isso fica mais uniformizado. Aqui, nesse intervalo daqui a aqui, que é um ciclo de sobe 3 fases e desce 2, nesse intervalo eu tenho um tempo percorrido, um tempo que formou a criação C, que corresponde aqui ao W3 ou universo 3. Então, essa foi uma comparação da figura dos universos contíguos, que é o ciclo aberto da equação da grande equação da substância, comparando com a figura 2. Agora vamos pegar a figura 2 e abrir em torno de um círculo, que é isso aqui, ó, a figura 2 se abrindo aqui numa espiral, tá? Que compõe então a figura 3 de A Grande Síntese, capítulo 24. Vamos formar essa figura passo a passo, assim a compreensão fica mais fácil. Continuamos com o eixo vertical evolução. Aqui o primeiro círculo, nessa sequência, o menos evoluído dos círculos, a fase menos evoluída deste desenho, e círculos concêntricos com o mesmo centro aqui, formando as fases próximas, como a menos E, a menos Y, a menos X, a fase gama. Então vamos observando os círculos que, à medida que se afasta desse centro, ocorre a evolução. A evolução não só no eixo vertical, mas a evolução em todas as direções nesse plano desses círculos. Então o próximo é o círculo da fase beta, que é uma faixa, depois a fase alfa, depois a fase mais X, depois a fase mais Y e a fase mais Z. Bem, aqui eu posso ter raios, como se fossem raios de uma bicicleta, e nesses intervalos aqui eu tenho tempo, está ocorrendo a passagem do tempo. Então o tempo estará nessa abscissa aqui, ó. O tempo estará percorrendo esses possíveis raios, ó. Cada possibilidade dessa, um raio. Então, nós podemos agora observar que, partindo de menos Z, nós vamos observar, ó, a partir do topo de menos Z, então percorreu a fase menos Y, menos X e percorreu a fase gama. Então, nesse máximo aqui, vai agora evoluir descendo a fase gama e a fase menos X. Nesse intervalo aqui ocorreu um tempo, né, que é a criação A. Tá certo? Novamente, uma nova criação, um novo ciclo de evolução de 3 fases e involução de 2 fases. Veja, agora partimos já de menos X, percorre menos X. Desculpa, aqui vamos mostrar que aqui em volta estará as criações, nesse risco amarelo mais largo. E aqui sim, então partindo de menos X, percorre a fase menos X, gama, beta. Evoluiu 3 fases, evolui 2 fases. Desce de beta para gama e forma a criação B, de bola.
Novamente, por evolução, partindo aqui de gama, percorre a fase gama, a fase beta, a fase alfa, e evolui descendo a fase alfa, percorre a fase alfa e a fase beta toda. Esse intervalo de tempo, isso formando a criação C, de cebola ou de casa. Novamente, por evolução, agora partindo do círculo B, percorre a faixa do círculo B, que é beta, não B, beta, alfa e mais X. Então subiu 3 fases, evoluiu 3 fases, agora evolui 2 fases, mais X e alfa. Isso também no intervalo de tempo aqui, né, que o tempo está se passando assim, e isto forma nesse instante a criação D de dado. E aqui também projetando para o mais infinito, né? Nas criações também para o mais infinito e o tempo passando, continuando aqui, né? Bem, isso então mostrou a figura 3. Nós vamos observar agora que nessa figura, também aqui na parte inferior, eu tenho a possibilidade das criações inferiores aqui, né? As criações inferiores. Agora, se eu pegar esses vértices máximos aqui, e tracejar uma linha em azul, olha aí, uma linha em azul, veja que está passando pelos máximos, tá? Vai atingir os máximos. Isso está mostrando que os vértices da evolução, os pontos máximos da evolução, está descrevendo uma espiral que se afasta do centro, enquanto que os pontos de mínimo também podem ser unidos por uma linha tracejada também, formando então também uma espiral que se afasta do centro da figura toda, se afasta desse centro da figura. Então é a figura 2, veja, nesse caso é a figura 3, mas aqui nós podemos ver a figura 2 que foi torcida, que foi aberta em torno de uma espiral. Então, quando a sua voz apresenta a figura 1, depois ele apresenta a figura 2, que dá para colocar a figura 1 na figura 2, e agora ela apresenta a figura 3, aqui na figura 3 também eu posso ver a figura 2, só que a figura 2 na forma torcida, na forma em que o tempo está aqui fora, percorrendo aqui fora junto com a formação das criações. Então essa é a figura 3, ficou mais claro agora com essa maneira de formar, de montar o gráfico passo a passo. Então vamos agora à figura 4, a figura 4 que está na grande síntese, capítulo 25. Aqui eu peguei da edição inglesa, que ela está com mais precisão na figura. Então, partindo de menos E, né, percorre aqui a fase menos Y, menos X, percorre as duas fases, ainda percorre a fase gama na abertura da espiral, até o final da fase gama, formando então a primeira criação, a criação A. Veja que nessa figura nós temos a continuação, aqui o eixo da evolução, e cada círculo desse que se afasta do centro são círculos mais evoluídos, são criações, são fases mais evoluídas. E, continuando com a linha de raciocínio, o tempo percorrendo a parte externa do círculo aqui, tá certo? Então, nós vamos observar a formação da criação A,
da criação B, 90 graus depois, a criação C, a criação D, a criação E, criação F e a criação G. Nós vamos então montar essa figura 4 passo a passo. Veja, vai ficar mais claro agora. Os dois eixos, a evolução, o círculo aqui no centro, que é o menos Z, o próximo círculo mais evoluído, menos Y, o outro círculo, menos X, o próximo círculo, gama. Então, esses círculos que se abrem, concêntrico, que tem o mesmo centro aqui no 0, 0, na intercepção das duas retas, esses círculos são mais evoluídos, são fases mais evoluídas. De forma tal, olha, que a fase gama é uma área que engloba as fases anteriores. Então, a fase gama tem, claro, evoluído e no seu interior, no seu registro, a fase menos x, a fase menos y, a fase menos z. A próxima fase, que é a beta, também ela abrange todos os círculos anteriores. E assim os círculos vão se abrindo, as fases são mais evoluídas, como agora a fase alfa, a fase mais x, a fase mais y e a fase mais z, né? E a fase mais n, no sentido matemático, em que a gente vai denominando até n, um número qualquer, uma letra qualquer, que se abre, no caso, para a evolução. Claro que em torno aqui, ó, girando aqui assim, nós temos o tempo. Ó. O tempo continua caminhando nessa direção. Vamos agora observar a formação, desde então, a fase menos z, nesta figura aqui, olha. Menos z percorre a fase menos y, percorre a fase menos x, percorre a fase gama e vem até aqui. Esse é um ponto em que forma a primeira criação, como estavam nas figuras anteriores, na figura 3, na figura 2, a criação A. Então houve aqui, percorreu, ó, 1, 2, 3 fases. Agora então, por involução, né, vai percorrer a fase de volta, 2 fases de volta, a fase gama e a fase menos x, parando aqui. Então agora, a próxima evolução já não parte de menos z, já parte de menos y, né? Então aqui vai percorrer menos x, ó, percorreu todo o menos x, vai percorrer gama, aqui vai percorrer gama, percorreu, mudou a cor para verde, vai percorrer a próxima fase, né, aqui até beta, percorreu toda a fase beta também e formou aqui o Bzinho da criação B, né? Então formou uma nova criação. Novamente, vai involuir 2 fases, percorre a fase beta e percorre também, por involução, a fase gama. Então está aqui. Então novamente vai partir agora já de gama. Então evolui 3 fases e involui 2 fases. Ou seja, a espiral se abre 3 fases e se fecha 2 fases. Agora, partindo de gama, evolui 1 fase, 2 fases, 3 fases e forma a criação C, né? Então, novamente, vamos continuar a partir de C, que vai evoluir 2 fases, ó. Desceu e desceu também. Vai na evolução 1 fase, 2 fases, 3 fases, a criação D. Nisso nós já estamos na fase mais Y. Agora, por involução, percorre mais Y e percorre mais o alfa e para aqui. Então,
evoluiu 3 e regrediu 2, evoluiu 2 fases. Agora vai abrir a partir daqui, ó. Então, uma fase, 2 fases, 3 fases. E a criação nova aqui, que é a criação E de elefante. Tá? Vai involuir, então a espiral vai fechar-se sobre si mesma, uma fase, 2 fases, aqui. Vai evoluir novamente, uma fase, chegando aqui então, percorrendo mais X, percorrendo mais Y, percorrendo mais Z, formou a fase, a criação, formou a criação F. Agora involui, né? Uma fase e 2 fases. Então aqui deu para mostrar claramente a evolução e a involução nos detalhes. Mas se a gente observar, olha, dá para observar a linha de evolução se afastando da figura 4. Mas isso fica mais claro nesta figura aqui, olha, nesta figura aqui, que é a figura 4, em que a gente vê agora, dá atenção agora só para a espiral de evolução, só para a abertura da espiral, tá vendo? Passando pelos círculos, olha, nessa sequência, passando pelos círculos aqui. Então, nesse momento, nós temos a figura 4 observando só a fase de evolução, que é a fase evolutiva resultante, sem o detalhe da fase involutiva. Então, preste atenção só na espiral que se forma, que é a figura da linha vermelha, ó, tá? A espiral que se abre. Então, agora sim ficou mais claro aqui a síntese, essa formação das fases, a evolução por superfície. Nós estamos percorrendo a superfície dos círculos. Então essa vermelha é a espiral da evolução sem os detalhes da involução. Agora então veja, na figura 5 eu vou pegar essa espiral vermelha e está aqui na figura 5, ó. Aqui nós vamos observar que está em preto, mas é aquela espiral em vermelho, ó, que vai se abrindo, Mas, na natureza, na formação do universo, essa espiral aqui está dentro de uma espiral maior. Aqui, ó, esse ponto aqui, esse círculo, onde é o menos Z, ele está na espiral maior, que vai por evolução. Então a evolução continua aqui, nessa reta que é a espiral se abrindo, mas essa segunda então espiral participa de uma espiral maior ainda, que está aqui, ó. Então são ciclos evolutivos em espiral, estando contido em espirais maiores. Então essa espiral maior aqui, ela é formada pela evolução dessa espiral menor. E essa espiral menor é formada por essa evolução da espiral diminuta, da menor delas aqui. E isso para o menos infinito, como para o mais infinito na evolução. Fica aí a possibilidade, nós vamos ver mais à frente, as consequências filosóficas disso, da menos evolução aqui, do menos infinito, para o mais infinito. Bem, com isso, nós concluímos o estudo Vou voltar a imagem aqui para que eu possa conversar com vocês. Com isso, nós concluímos o estudo das figuras de 1 a 5 na obra A Grande Síntese. Veja como agora ficou tudo mais claro, montando as figuras passo a passo, correlacionando as figuras umas com as outras. Muita paz a todos, espero que eu tenha ficado claro nesse estudo. Muita paz.